como sempre, os nossos assuntos são pertinentes e procuram atingir a você que sempre nos assiste. E existe doença pior do que aquela que ataca silenciosamente? Eu acho que não, né? Nós hoje vamos falar sobre a osteoporose, que atinge homens e mulheres, enfraquecendo seus ossos, tornando qualquer movimento mais difícil. Você sabia que 1 em cada 3 mulheres, depois dos 50 anos, tem a chance de sofrer uma fratura em decorrência da doença? Isso pode piorar se você não tomar os devidos cuidados. Para isso, eu chamei o reumatologista Dr. Cristiano Zerbini. Boa noite, obrigado por ter vindo. Não se levante. Boa noite, Ivone. Sinta-se em casa. Ok. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Muito gentil. Muito obrigado. Doutor Cristiano, osteoporose é uma doença silenciosa, como eu estava falando na apresentação dela, e que não pode ser identificada, por exemplo, através de um raio-x. Perfeito. Como é que ela é caracterizada? Qual é a sintomatologia? Rony, a osteoporose, ela é, como você bem falou, uma doença silenciosa. Nós não sabemos que nós estamos perdendo osso. O sintoma da osteoporose só aparece quando a pior consequência dela está presente, que é a fratura. Quando ocorre a fratura, então nós podemos ter dor, dependendo do local. Os locais de fratura mais frequentes em decorrência da osteoporose são a vértebra, a nossa coluna, né? Um ossinho que a gente tem aqui no punho que chama rádio, e o fêmur, principalmente no local do fêmur mais frágil, que nós chamamos de colo do fêmur. A fratura por osteoporose, que nós também chamamos de fratura por fragilidade. Por que fratura por fragilidade? É porque é uma fratura pequenos traumas. Quem tem osteoporose, se estiver andando na rua e tropeçar um pouquinho na calçada, pode fraturar. Quem não tem osteoporose, não fratura. Então, um pequeno trauma que a gente caracteriza como uma queda da própria altura, esse pequeno trauma numa pessoa que tem osteoporose pode causar uma fratura, né? Agora, antes de causar fratura, ela é uma doença absolutamente silenciosa. Você falou uma coisa muito interessante no começo, o raio-x, né, a radiografia dos ossos, ela só mostra a osteoporose quando ela já está estabelecida. Estágios anteriores à osteoporose, que são importantes para o diagnóstico, porque nesse momento você pode interferir para que não chegue à osteoporose, para que a perda óssea não chegue à osteoporose. Esse estágio anterior, chamado osteopenia, ele não pode ser diagnosticado pelo raio-x. O raio-x não tem esse poder. O raio-x só mostra a osteoporose quando ela já existe. Então, o raio-x não serviria para prevenção. Para a prevenção, Rony, nós usamos um outro exame, que é a densitometria óssea. O densitômetro é um aparelho simples, é um aparelho de raio-x, só que o raio-x emitido pelo densitômetro é muito em menor quantidade, por exemplo, que um raio-x de tórax, né? Então, o densitômetro é um aparelho que nos dá a quantidade de osso, quantidade de massa óssea em vários ossos do nosso esqueleto, em gramas por centímetro quadrado. Então, você vê que é uma medida bem melhor e mais exata do que um raio-x. Sem dúvida. Então, o que nós fazemos? Fazemos a densitometria da coluna e do colo do fêmur e, eventualmente, até do rádio, desse osso que facilmente se quebra. E essa densitometria pode nos dar informação dentro ainda da osteopenia, ou seja, ela nos ajuda a prevenir a perda óssea para que não se chegue na osteoporose. Agora, vamos esclarecer os nossos telespectadores, principalmente as senhoras e eventualmente os senhores que têm osteoporose, que nós podemos tratar, não é um grande problema, ele é tratável, nós podemos recuperar pelo menos em parte a massa óssea, o suficiente para que não haja fratura. Isso é muito bom de saber, porque os sintomas não são perceptíveis, só quando existe de fato a fratura. E
Para vocês, médicos, a medicina preventiva é a grande medicina. É a grande medicina. Então, a gente ouve falar de tanta coisa, de vitamina D, exposição solar, enfim, e em cálcios, e as pessoas que não tomam cálcio. Que a gente ouve falar em muita coisa, mas existe uma causa principal? Olha, Rony, existem os chamados fatores de risco para a osteoporose. Eu vou citar alguns para você. Primeiro é a parte assim genética. A pergunta que se faz no consultório para a parte genética é o seguinte: o seu pai ou a sua mãe tiveram fratura de colo de fêmur? Né? Essa é a pergunta. Só que depois precisa falar, olha, é pequeno trauma, não pode ser um acidente de automóvel grave e tal. Tem que Foi ser atropelado por um caminhão. Não, isso não. Não, tem que Então, essa é a parte genética. Depois nós perguntamos, a senhora ou o senhor já teve uma fratura por fragilidade anterior a essa consulta? Já é um fator de risco, já mostra que existe a osteoporose. Depois nós perguntamos, a senhora fuma? Né? O fumo, né? O fumo também pode ser uma coisa, que eu ouvi falar em tudo. Ouvi falar em, claro, na mulher menopausada, essa coisa toda. Mas o fumo, este vilão miserável, que as pessoas insistem, inclusive, ainda em se envenenar, eu estou sabendo que ele é causa de um monte de coisa, inclusive a osteoporose, eu não sabia. Inclusive a osteoporose. O fumo, ele tem vários fatores que podem atrapalhar a saúde. E ele também pode provocar variações hormonais, tá certo? Que podem, então, levar à perda óssea. Uma pergunta que todo mundo em casa está fazendo agora. Qual é a forma de tratamento da osteoporose? É o seguinte, Rony, a osteoporose, assim, você tem duas celulinhas no nosso corpo, nós precisamos das duas. Uma que faz osso e uma que, vamos dizer assim, eu não vou usar a palavra destruição, reabsorção do osso. Na osteoporose, geralmente a celulinha que reabsorve está mais ativa do que a que forma. Então nós temos dois tipos de medicamentos, um que segura essa célula e outro que estimula essa daqui. Então o que acontece? Essas drogas que seguram essa célula que faz a reabsorção chamam-se antirreabsortivos. E esse daqui chamam proformadores. O médico sempre olha a densitometria e olha assim a vida da pessoa, os hábitos tal, e com isso ele vai decidir por uma ou por outra. Existem, por exemplo, remédios por via oral. Nem todos os pacientes podem tomar. Medicações endovenosas. Nem todo paciente aceita. Uma picadinha subcutânea todo dia. Alguns pacientes aceitam, outros não aceitam. Depende muito de como o médico explica, né? Ou seja, talvez uma picadinha todo dia, se for para o bem, para não ter fratura, mas às vezes pode ser aceitável, lógico, não claro, é verdade? Claro. Então é mais ou menos assim, nós naquele momento, conversando com o paciente, olhando a densitometria, avaliando alguns riscos, nós optamos por um tratamento ou outro, basicamente. Eu queria saber dessa tua função agora, você está coordenando a campanha de diagnóstico da osteoporose. Como é que funciona isso? Existe o seguinte, sabe, Rony, aqui em São Paulo, no Brasil, a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, ela tem até um nome muito bonito, chama-se Abraço, só que é Abraço com 2 S. Né? Tá. Então, a Abraço começou uma campanha de conscientização da osteoporose e inclusive foi bonito, um caminhão com osso, sabe? Dava para entrar no osso. Então, isso foi feito dia 12, 13 e 14 de julho aqui em São Paulo. E agora vai andar pelo Brasil. O próximo local é em Belo Horizonte. Depois vai para Curitiba, Porto Alegre, vai voltar a São Paulo. Então, essa campanha é uma campanha de conscientização e também de diagnóstico da osteoporose, porque aqui no nosso meio, nós não temos ainda estudos epidemiológicos que digam quanto que a osteoporose é importante no Brasil. Mas existe algum site, algum endereço que as pessoas possam se informar? Olha, existe sim. Existe essa campanha que começou em julho, ela está se estendendo um pouco mais e podem ser realizadas densitometrias gratuitamente. Ótimo. Por continuação dessa campanha. Geralmente elas precisam ser agendadas.
Geralmente, o telefone que nós estamos usando para a continuação dessa campanha é o 2271-3456. Vou repetir mais uma vez, é 11 São Paulo, Sim. 2271-3456 e pode-se fazer o exame gratuitamente, né? A densitometria, tá certo? E faz parte, então, da campanha de conscientização da osteoporose. Querido amigo, muito obrigado por ter vindo. Foi muito legal essa pauta, foi esclarecedora essa pauta. Esse é o Dr. Cristiano Zerbini, reumatologista, está coordenando a campanha pelo diagnóstico da osteoporose e que nos honrou com sua visita e a quem eu agradeço muito. Okay. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rony. Obrigado pela oportunidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre. Eu que agradeço, Rony. Muitíssimo obrigado. Obrigado, eu. Bonitinha, você não tem cara de ter